Vamos continuando aqui o treinamento de líderes de células. Vamos na apostila aí na página 20, etapa do evangelismo. Começa, antes de mais nada, quero dizer que estamos falando aqui de uma célula que já tem novos convertidos, né? Começou com um pequeno grupo da igreja e cresceu com novos convertidos. E já está no 5º mês que ela se reúne com esses novos convertidos. Então, vamos à leitura. A etapa do evangelismo. Então, começa aproximadamente após o 5º mês. Aqui a palavra-chave é liberdade. Na medida em que os membros vão se vendo sarados e cuidados por Deus, o próprio Espírito Santo os compele a falar do que Deus tem feito nas suas vidas a outros. Portanto, nessa etapa, o evangelismo acontece de forma natural, sem que haja uma cobrança sobre os membros para que o façam. Lembre-se de que ovelha sábia gera ovelha. Nessa etapa, o líder deve focar em facilitar para que cada membro exerça plenamente o ministério para o qual ele foi chamado. Nesse estágio da célula, os relacionamentos são saudáveis e a comunhão é tão agradável que podemos dizer que é o melhor momento da célula. E essa fase tem um perigo, de o grupo esquecer do seu principal objetivo, a multiplicação. Eventos de colheita são muito bem-vindos nessa etapa. Eventos de colheita são momentos especiais do evangelismo, organizados para reunir pessoas, para promover uma união maior entre as pessoas, proporcionar um ambiente acolhedor para que outros venham e comecem a se unir à célula, e conheçam-se mais sobre Deus. Então, são cultos temáticos, são testemunhos, dinâmicas interativas, momentos de comunhão, tudo pensado para facilitar a conexão entre visitantes e membros, daquela célula. São eventos estratégicos, porque ajudam a manter o foco da multiplicação da célula, evitando que o grupo se acomode. Além disso, são oportunidades para fortalecer laços, incentivar os novos participantes a se envolverem mais ativamente nessa caminhada. Amém. Continuando então. Aí vem a etapa da multiplicação. O texto de 2 Timóteo 2,2 diz assim: o que de mim, entre muitos testemunhos ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. 2 Timóteo 2,2. Toda célula deve ter como alvo futuro a multiplicação. A gente não fala divisão, vamos dividir a célula. Não, é multiplicar. E cada membro deveria estar consciente disso desde o início. Eventos ponte caem bem nessa etapa, pois podem desenvolver novos anfitriões, bem como fazer o rodízio da célula na casa dos membros que queiram. Uma célula se encerra quando ela se multiplica. Sendo assim, os dois novos grupos resultados da multiplicação contam como duas células que se iniciam e que, consequentemente, precisam passar pelas 4 etapas novamente. Quais são as condições para que haja multiplicação? Deve haver 2 anfitriões dispostos a abrir a casa. Deve haver um líder auxiliar comprometido e aliançado com a igreja, disposto a ir nas reuniões semanais de capacitação. Deve haver, no mínimo, 12 membros assíduos, os visitantes e pessoas que não estão comprometidas com a célula não contam desse caso. Todos os membros devem estar cientes e de acordo com a multiplicação. O tema multiplicação deve ser tratado em algumas oportunidades anteriormente, como o cumprimento da grande comissão de Jesus. Ou seja, as pessoas têm que estar preparadas para isso, Tem que saber que um dos propósitos da célula é ela não somente crescer internamente como célula, mas no futuro multiplicar, quer dizer, gerar uma nova célula. Converse com cada um em particular sobre a bênção de poder expandir o reino com a multiplicação. Sugira, pergunte, componha sobre onde a pessoa poderá fluir melhor para o cumprimento do seu destino e chamado dentro do corpo. E, por fim, não deixe com que pessoas imaturas minem o ambiente de alegria da multiplicação, com palavras egoístas contra a multiplicação. Ore sobre isso e dê uma atenção especial a essa pessoa e oriente-a em amor. Sempre tem, aquele que vai ser contra, vai dividir, não, é multiplicar. E multiplicar é uma bênção, O corpo humano funciona assim, as células, conforme a gente vai crescendo fisicamente, as células se multiplicam. É assim também com a célula da igreja. Considerações acerca da multiplicação de células. Toda célula é gerada com a expectativa de que um dia, a seu tempo, se multiplique.
jamais estipulamos datas para a multiplicação. Né? Não tem cobrança, não tem alvo, não tem meta. Né? Os líderes, juntos com seus auxiliares e membros, é que devem estipular alvos. Para que haja uma multiplicação saudável, nós consideramos que deve haver um mínimo de aproximadamente 12 membros. Não é interessante que uma célula se multiplique para depois vir a perecer. Sim, deve ter uma base mínima de membros para que a célula funcione. Visão estratégica do momento da multiplicação. Antes da multiplicação, o líder deve planejar, junto com o seu auxiliar e discipulador, quem será mais abençoado e abençoador se seguir com quem. Depois que planejado pelo líder, os membros devem ser consultados, um a um em particular, para saber se eles estão confortáveis com a nova composição dos grupos. Se houverem membros que prefiram outro líder, o líder deve arranjar os grupos. No período que antecede esses momentos, esses encontros, peça a todos para orar e jejuar sobre esse propósito, com temor, para agradar o coração de Deus. Ou seja, acomodar as pessoas nessa ou naquela célula, sempre que há uma multiplicação, às vezes é uma coisa um pouquinho mais delicada. Né? Então, devemos consultar as pessoas, primeiramente consultar ao Senhor e depois consultar as pessoas, né? Onde eles se sentem mais confortáveis, com esse líder ou com aquele líder, com esse grupo ou com aquele grupo. Todos devem ser convidados a estarem atentos e vigilantes, pois o inimigo pode tentar minar a multiplicação em conversas torpes e sentimentos egoístas. Amém. Vamos tratar agora sobre a liderança na célula. Líder, seu propósito é fortalecer sua célula para ganhar o perdido, consolidá-lo na fé, fazer dele um discípulo e enviá-lo a ganhar outros. Né? Você viu que há uma progressão aí na ênfase, parece que há um crescimento, gradual, né? Então, fortalecer a célula para ganhar o perdido. Né? Uma vez que o perdido foi ganho, consolidá-lo na fé. Uma vez que ele está firme na fé, fazer dele um discípulo. E uma vez que ele se tornou um discípulo, né? Enviar esse novo convertido, e que agora já é um discípulo, para ganhar outros, para fazer outros discípulos. Requisitos para ser líder de célula. Atos 6,3 diz: escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Bom, os requisitos para ser um líder de célula não são menores do que os requisitos para ser um diácono na igreja, um pastor, um oficial da igreja. Né? Ser batizado nas águas, tem que estar aliançado com a visão da igreja e ter cursado esse curso, né, de formação de líderes. Ser tratável e ensinável. Tem que saber ouvir, tem que saber aprender. Cuidar da própria família e ter seus filhos em sujeição. Quem não cuida da própria família, não tem a própria família em sujeição, como é que vai cuidar da obra de Deus, né? Estar disposto a participar das reuniões semanais de capacitação. E estar disposto a convidar e incentivar os membros da célula a participar dos cultos e eventos da igreja. Tem que ser uma pessoa integrada. Tem que ser um membro da igreja e integrado com a igreja. Qualidades subjetivas de um líder de célula. Tem que ter uma visão, uma vida de disciplina espiritual. Oração, jejum, leitura bíblica, etc. Tem que ser cheio do Espírito Santo, pois ama a Jesus e é obediente ao Pai. Tem que ser aliançado com a obra do Senhor, com o seu tempo, esforços ou recursos financeiros. Lembremos que o Evangelho traz uma aliança muito mais comprometida com Deus do que a simples entrega de recursos aos levitas do Antigo Testamento. Tem que ser uma pessoa envolvida na obra, que ama a obra de Deus, que ama a igreja e ama a sua célula. Responsabilidades do líder de célula. Responsabilidades na célula. Estar nas células com alegria e disposição. Planejar sempre a célula com antecedência, as reuniões, né? Tentar sempre resolver os problemas que surgem na célula. E se for alguma coisa que está além do seu alcance, recorrer aos seus líderes. Entrar em contato com os membros que faltarem ou delegar alguém para fazê-lo. Visitar ou delegar membros para visita quando houver necessidade no grupo. Planejar com o auxiliar e o discipulador a multiplicação quando for o momento. Realizar eventos na célula, comunhão, ponte, colheita, e incentivar os membros da célula a participarem dos diversos eventos que acontecem na igreja. É opcional, mas muito frutífero organizar ações evangelísticas com a célula. Os membros, ao terem a oportunidade missionária,
se incendeiam por amor às almas e por Jesus. Verdade. Né? Quando a pessoa se envolve na vida da célula e tem sempre os objetivos, a visão em mente, ela começa a ter uma característica de evangelização. Começa a se tornar uma pessoa evangelizadora. Responsabilidades na igreja. Estar sempre atento às mensagens e avisos para repassar para a célula. Ter um coração e atitude de servo, estando sempre pronto para servir na igreja local. Participar da reunião de líderes semanalmente. E lembrar sempre que o líder é exemplo para os membros, portanto, líderes que faltam aos cultos e reuniões não servem de inspiração, não serão de inspiração. Veja, a integração com a igreja é fundamental. É alguém que não só lidera a célula, é o representante ou é o responsável pela célula perante a igreja, mas ele é um líder na igreja, ele faz parte do ministério, a célula é parte do ministério da igreja. Então ele tem que estar muito bem integrado na igreja e tem que ser um servo na igreja, né? Tem que servir na igreja local, na igreja mãe. Tipos de líderes que atrapalham a visão. Líder autoritário, né? Aquele que trata a reunião da célula como se fosse uma grande congregação. Ele é o grande pregador e não permite que ninguém expresse suas ideias, ele é quem faz tudo, não permitindo assim a vida no corpo, vida do corpo. Se alguém for dar alguma sugestão, ele a vê com rebeldia. É o líder autoritário. O líder carnal, ele acha que as suas habilidades é que movem a célula e não o Espírito Santo. Ele tende a ser pessimista, pois na primeira crise da célula, não consegue ver que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E está sempre pensando em abandonar o chamado. É aquele cara que está sempre dizendo, não vai dar certo, tem mais um problema, isso é assim mesmo, quando é que isso vai acabar, vou desistir. É o líder carnal, né? O líder vidrinho é o cara frágil, né? Imaturo. É aquele que está sempre ressentido com algo ou com alguém. Se o pastor não o cumprimentou devidamente, ele se dói. Se ele não foi convidado para o aniversário de um membro da célula, ele se quebra. É o tipo de líder que não avança por estar sempre preocupado com a opinião e a aceitação dos outros. Né? É o cara que necessita da validação externa para ser alguém, né? Para se sentir bem. O líder hollywoodiano. Esse tipo de líder acha que nada acontece sem ele. Ele tem uma atitude que aspira o estrelato. E quando faz as coisas, espera sempre o reconhecimento dos homens. O tapinha nas costas, né? Ele está sempre esperando um elogio, né? E Jesus mesmo falou, né? Se você está esperando o reconhecimento humano, de Deus você não vai receber. O líder desesperado. Esse líder não sabe lidar com os desafios e alvos que a liderança da igreja estabelece. Multiplicação, inscrições no encontro com Deus, eventos da igreja, etc. Ele está sempre desesperado e achando que não deveria ser líder. Esse líder, na verdade, precisa de revelação de Deus, de que a obra é do Senhor. E quem faz a obra é o Senhor. Ele é o dono da igreja, é o dono da célula. Tá? Nós somos apenas instrumentos, somos apenas servos. E quem convence do pecado, da justiça e do juízo, e quem enche o coração do crente, do membro da célula, não é a sua opinião, não é a sua palavra, é o Espírito Santo. E o líder passivo é aquele que só faz o que foi mandado, nada mais e nada menos. Esse líder não tem criatividade, não decide e espera que alguém tome uma atitude que na verdade caberia a ele. Ele é passivo porque ele espera sempre que alguém tome a iniciativa. O líder medroso, esse só em pensar que está chegando o dia da célula, dá calafrios nele e o seu coração dispara. Ele tem medo das ciladas do diabo, ele tem medo de que apareça alguém com problema na célula, ele tem medo de que não aconteça nada na célula. Mas o pior é que o medo o paralisa e, consequentemente, paralisa a célula também. Queridos, ter medo não é problema. O problema é o que você faz com ele, né? Quando você tem medo. Sempre que eu vou pregar, ministrar a palavra ou fazer qualquer coisa, eu tenho preocupação, eu tenho, não diria medo, mas um certo receio de fazer certo, de fazer a coisa correta. Mas isso não pode me paralisar, eu tenho que saber reagir, né? Tenho que saber fazer. E o líder independente, esse é o mais perigoso que existe, porquanto ele faz tudo o que vem na cabeça. Ele mesmo prepara o sermão, pois é melhor do que o que foi pregado, ele tem a sua visão, pois ele é visionário, suas atitudes demonstram que ele vive separado do corpo, não consulta ninguém,
para tomar decisões, age e depois comunica, não há fruto digno de arrependimento. Por vezes, acaba desanimando as pessoas pelas críticas que faz em seus discursos. Se for identificado um líder assim, favor comunicar a liderança da igreja. O independente é aquele que se acha, né? É o Tássia, é o líder Tássia, está se achando, né? Então esse é perigoso. Então, irmãos, vamos parar por aqui. No próximo vídeo vamos falar sobre as células e o evangelismo. Amém? Até lá, Deus abençoe.